Começando hoje por um assunto diferente, mas a notícia mais importante do dia é que a NASA apresentou os resultados do seu painel de estudos sobre os objetos voadores não identificados. E a conclusão principal é que não existe absolutamente nenhuma evidência convincente de que qualquer evento analisado estava associado com vida extraterrestre, e foram enfáticos em negar a existência de qualquer evidência de vida extraterrestre inteligente. Então eu sinto desapontar a galerinha que usava esse estudo como algum indicativo da seriedade da discussão sobre OVNIs e mostrar que o resultado vai justamente na direção de desqualificar qualquer argumento que tente relacionar fenômenos anômalos não identificados à presença de extraterrestres no nosso planeta. Partindo para as notícias de economia, ontem foi mais um dia de queda para os mercados financeiros globais, confirmando aquela velha máxima de que o mercado compra no boato e vende no fato. A semana passada foi pontuada pela volatilidade na espera do acordo pelo teto da dívida. E nessa semana, com o acordo resolvido, o mercado passou a embolsar os lucros obtidos com a alta volatilidade que a expectativa criou. Então, o que a gente está vendo essa semana é possivelmente essa realização de lucros das apostas que de fato tiveram a sua posição tomada na semana passada, já que as notícias de ontem foram bastante positivas. Além do acordo do teto da dívida, o mercado de trabalho americano apresentou resultados fortes, assim como a queda da inflação na França e na Alemanha apontam para um prognóstico de queda dos juros, que deve favorecer a atividade econômica na região. O principal dado negativo foi a queda da produção industrial na China no mês de maio. E essa velocidade da economia chinesa, eu acredito que passa a ser o ponto central da atenção das discussões sobre a conjuntura econômica global, na medida em que a economia americana e a economia europeia começam a dar sinais de estabilização depois dos últimos trimestres complicados. Para avançar nas discussões sobre a inflação, hoje eu queria destacar que, com a queda dos indicadores de inflação nas duas principais economias da União Europeia, o Banco Central Europeu começa a sinalizar de maneira cada vez mais clara a tendência de redução dos juros nesse segundo semestre do ano. Queria destacar também que, dentro dessa discussão sobre juros, é obviamente levado em consideração os impactos que uma política monetária contracionista exerce sobre a atividade econômica. Então, mais uma vez, se pode ver que a atividade do Banco Central está longe de ser uma atividade puramente técnica e que a política monetária dos principais bancos centrais do mundo são conduzidas com um olho na inflação e o outro no crescimento. Portanto, independência do Banco Central em relação a metas de crescimento é uma excrescência que não é observada nos principais bancos centrais do mundo. Olhando para o outro lado da política econômica, algumas projeções de gastos fiscais do governo americano para as próximas décadas. E algumas tendências chamam a atenção. Em primeiro lugar, eu queria destacar a queda dos gastos discricionários e impositivos, que estão relacionados tipicamente às negociações do Executivo com o Congresso. Em outras palavras, essas emendas que os congressistas recebem para levar dinheiro para suas bases têm uma tendência de diminuição de importância no orçamento do governo americano. A redução dos gastos discricionários e outros gastos mandatórios mostram que a proposta do aumento dos programas de seguridade social e de saúde estão sendo financiadas com a redução dos gastos em outras áreas.
Então, o governo americano não está expandindo o gasto em todas as rúbricas. Ele está fazendo um esforço de tirar de um lado para cobrir o outro. Embora, sim, haja uma expansão do gasto como um todo. Em primeiro lugar, puxado pelos programas de atenção à saúde, que devem sair do patamar de pouco mais de 5% do PIB para mais de 8%, assim como os gastos em segurança social, que também devem ganhar mais de um ponto percentual, revelando a diretriz proposta pelo Biden de aumentar o escopo de atuação do Estado americano, ampliando a proteção social nessas áreas negligenciadas nas últimas décadas. Mas, ao contrário dessa retórica de um governo investindo na saúde do seu povo, os dados mostram que o principal aumento das despesas do governo nas próximas décadas devem acabar nas mãos dos rentistas. As despesas com juros do Estado americano devem quase triplicar, saltando dos atuais 2,5% para quase 7,5% do PIB americano até 2050. Isso mostra o caráter bem limitado do keynesianismo, entre aspas, proposto pelo atual governo. Se do lado social o cobertor é curto e para viabilizar o aumento de uma rúbrica é necessário reduzir o de outra, quando se trata de gastos financeiros, a discussão nunca chega em propostas de limitar esse tipo de gasto. E com isso a gente vê a situação onde os rentistas recebem mais do Estado do que os próprios aposentados. Indo para uma questão que eu acho relevante, pelo fato dessa discussão também estar acontecendo no Brasil, eu queria mostrar que a Meta, a empresa mãe, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, está numa disputa ferrenha contra a mídia profissional no estado da Califórnia. Assim como outros países, como Austrália e Canadá, por exemplo, propuseram nas suas regulamentações das mídias sociais que o uso de notícias produzidas por meios de comunicação profissionais, como jornais e TVs, deveria ser remunerado pelas plataformas. A argumentação é que a mídia profissional fornece conteúdo a ser usado nas redes sociais e, dessa forma, ela deveria receber uma parte da receita gerada pelo tráfego relacionado à sua produção. Do outro lado, a Meta argumenta que é a mídia profissional que tem exposição porque aparece nas redes sociais. E por isso a empresa não deve nada ao jornalismo, pois ela estaria promovendo o trabalho dessas redações. E quando o governo da Califórnia obrigou a Meta a remunerar o jornalismo profissional, a empresa simplesmente começou a ameaçar de retirar das redes sociais essa produção jornalística. Eu creio que essa reação da empresa só mostra a necessidade urgente de regular, sim, as mídias sociais, porque a decisão de tirar do debate público simplesmente quem mais investe na obtenção de informação mostra que o poder de influenciar o debate público das mídias sociais já foi longe demais. Para finalizar por hoje, eu queria trazer uma questão das mais centrais na disputa pela liderança tecnológica. Para quem acha que está usando aí um iPhone produzido nos Estados Unidos, sinto informar que ele foi produzido na China, assim como uma parte expressiva de todos os processadores usados nos eletrônicos do mundo. Essa dependência das grandes empresas tecnológicas de uma produção de microchips baseadas na China ou em Taiwan tem levado a uma ansiedade dessas empresas em relação à segurança do fornecimento desses insumos fundamentais para o mundo digital em que vivemos. Dessa forma, as empresas ocidentais gostariam de se livrar dessa dependência e contar com uma produção própria desses microchips. Mas a realidade é que para construir essa capacidade produtiva é demandado muito esforço e dinheiro.
Então, como exemplo dessa dependência das empresas ocidentais em relação à produção de insumos estratégicos pela China, a gente pode ver que 80% dos fornecedores da Apple têm instalações no país, sendo que uma parte ainda conta com instalações em Taiwan. Taiwan, que é hoje o principal produtor de chips do mundo. Se em 1990 a produção de Taiwan e China era igual a zero, hoje a soma dos dois já chega a quase 40% da produção total de semicondutores. Do outro lado, Europa e Estados Unidos eram mais de 80% nos anos 90 e hoje mal ultrapassam 20% da produção global. E essa tendência de liderança chinesa nesse mercado fica ainda mais clara quando a gente olha que as perspectivas de novas fábricas estão restritas à região, aonde a China aparece com 22 projetos de novas fábricas para os próximos anos. Taiwan com 21 e os Estados Unidos, que estaria fazendo esse esforço de reduzir a dependência das importações de microchip, com planos de inaugurar somente 14 fábricas. Isso mostra que o aumento da participação de mercado da China e Taiwan e o declínio da Europa e Estados Unidos não é uma situação que vai se reverter no curto prazo, aonde, pelo contrário, o que deve continuar acontecendo é uma importância cada vez maior dos atuais líderes. Portanto, o aumento das tensões com a China não atende os próprios interesses das grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Esse aumento de tensões pode ser mais um tiro no pé, levando a um aumento de custos dos produtores americanos, uma perda de qualidade pela necessidade de uma expansão da produção acelerada e, por fim, podendo aprofundar o declínio da liderança tecnológica americana e consolidando a importância chinesa como principal produtora de microchips do mundo.